Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias Políticas, um canal conservador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade é o nosso compromisso com você. Notícias, informações, sempre atualizadas, e um jornalismo sério. Muito obrigado por você estar aqui. Atenção! Urgente! China pode ter 640 mil casos de coronavírus em vez de 84 mil. Sugerem dados divulgados pela Universidade Militar do país. China notificou oficialmente 84.029 casos de coronavírus e 4.673 mortes, mas a dúvida permanece sobre os números em meio a críticas por falta de transparência. Banco de dados vazado da Universidade Chinesa sugere que pedágio real pode ser muito maior. A tabela contém 640 mil entradas de pelo menos 230 cidades, sugerindo que o total real de casos pode estar em 6 dígitos. A China pode ter registrado centenas de milhares de casos a mais de coronavírus do que está admitindo publicamente, sugerem novos dados divulgados por uma universidade. Oficialmente, o país registrou apenas 84.029 casos do vírus, mas houve ceticismo generalizado sobre esse número em meio à falta de transparência de Pequim. Mas agora, um banco de dados vazado da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa da cidade de Changsha sugere que o país pode ter 640 mil casos. As informações são provenientes de um banco de dados vazado para Foreign Policy sem Reporters, que realizou uma breve análise das informações que ela contém. Eles dizem que o conjunto de dados contém 640 mil entradas individuais retiradas de pelo menos 230 cidades espalhadas pelo país. Cada entrada contém latitude, longitude e número de casos confirmados no local em uma data específica, que varia do início de fevereiro ao final de abril. Os locais incluem hospitais, mas também complexos de apartamentos, hotéis, supermercados, estações ferroviárias, restaurantes, escolas e até uma filial da KFC. Supondo que cada entrada contenha pelo menos um caso, isso significaria pelo menos 640 mil casos do vírus que foram registrados. O número também pode ser muito maior. Uma única entrada de dados descrita por quem tem acesso ao banco de dados contém 2 casos do vírus, relatados em uma igreja na cidade de Harbin em 17 de março. O número também pode ser menor. Os repórteres dizem que não está claro como os dados foram coletados, embora o site da universidade afirme que usou vários recursos públicos. Também não está claro porque os dados foram obtidos de locais específicos em datas específicas. Inconsistências nos métodos de coleta de dados significa que é possível que casos únicos possam ter sido contados várias vezes, distorcendo os números. O conjunto de dados também não deixa claro que foi classificado como um caso confirmado do vírus, o que levou a discrepâncias nos relatórios em outros países. Como nenhum nome ou detalhes de identificação foram incluídos nos dados, a Foreign Policy e sem Reporters disseram que era impossível verificar qualquer um dos casos. O meio online não viu o conjunto de dados, que não foi lançado publicamente. Apesar de suas deficiências, a existência de um banco de dados tão grande aumentará as suspeitas existentes de que a China não está sendo honesta sobre seu número de vírus. A China, como a maioria dos outros países, tem se esforçado para fornecer dados precisos sobre uma doença que se espalhou rapidamente pelo mundo, especialmente porque os cientistas acreditam que até 80% dos que a pegam podem ter sintomas leves ou inexistentes. Mas as alegações contra Pequim vão mais longe, a saber, que ele deliberadamente encobriu números, na tentativa de convencer os líderes mundiais de que o superou em termos de resposta, ou de ganhar tempo para estocar EPI e medicamentos antes que o vírus se espalhe. Os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos se recusaram a comentar a política externa e sem repórteres, enquanto a OMS disse que não sabia que esse banco de dados existia. Desde que os primeiros casos do vírus foram registrados em um mercado úmido na cidade de Wuhan, em dezembro do ano passado, o coronavírus passou por todo o mundo. Até sexta-feira,
4,4 milhões de casos do vírus foram confirmados em todo o mundo e mais de 300 mil pessoas morreram da doença que causa, segundo números oficiais. No entanto, acredita-se que ambos os números subestimam amplamente a verdadeira escala do vírus devido a problemas generalizados nos testes. O vírus forçou a maioria dos países a adotar medidas de bloqueio sem precedentes e amplas, que confinaram as pessoas em suas casas nos últimos meses. Países, incluindo a China, estão apenas começando a emergir desses bloqueios, em meio a temores de um segundo pico, mais grave, de infecções e mortes. Alguma esperança foi oferecida pelo desenvolvimento de testes confiáveis de anticorpos que podem detectar se uma pessoa já teve o vírus, potencialmente oferecendo a primeira visão abrangente de quantos casos houve no mundo. Uma vacina que está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford também mostrou resultados promissores em macacos rhesus, impedindo que o vírus penetre profundamente em seus pulmões, onde pode ser fatal. O link desta informação deixarei na descrição abaixo do vídeo. Aguardemos novas notícias, e muito obrigado por estar aqui.